Lembrar dos colegas e dos professores que tivemos na escola em diferentes períodos da vida é um importante exercício que nos remete a lembranças da construção da trajetória de vida de cada um de nós. O escritor Cláudio Franklin Monteiro lembra de todos os seus colegas, todos os seus professores do Colégio Cenecista Laudelino Freire, na cidade de Lagarto, onde estudou durante muitos anos. E é sobre essas lembranças que nos fala, neste vídeo de memórias, o escritor lagartense. Bom, no Laudelino a gente ficou com Lourdes por um bom tempo. Depois começaram a vir outras professoras, porque ela dava aula de tudo, né? Dava aula de tudo. Depois é que a gente foi pegando aquela parte das disciplinas. Eu amava comunicação e expressão. Gostava muito de ditado de palavras. Hoje eu vejo minha filha quebrando a cabeça com ditado de palavras e eu chego para ela, pois era a coisa que eu mais gostava. Era a atividade que eu mais gostava. Quando a professora dizia, abra os cadernos. Ditado de 10 palavras, 15 palavras. Teve um dia que foi de 20, eu amei, né? Mas eu odiava matemática. E eu tive bons professores de matemática, um deles foi Oswaldo Andrade, de saudosa memória, mas nunca tive facilidade. Até hoje eu tenho dificuldade. Ainda bem que Patrícia, minha esposa, domina essa área. Gostava muito de ciências, né? Os livros traziam algumas experiências, como você plantar uma semente de feijão no algodão e ver o desenvolvimento ali da semente, eu amava aquilo ali, né? Como era a composição de um anfíbio, né? Tive uma queda pela biologia, né? Ciências biológicas da saúde, muito tempo. E tinha também a geografia e a educação física. Educação física eu gostava, mas era uma educação física militarizada, de fazer polichinelo, de pagar flexão, e eu tinha muita preguiça, assim. Gostava de correr. Bom, lembro sim, lembro dos livros didáticos, só não lembro do nome dos autores, né? Mas eram livros didáticos bem ilustrativos, né? As lições eram muito convidativas, né? Eu, aliás, preservei durante muito tempo esses livros, lamento ter desfeito, porque até hoje eu sou dado a guardar as coisas, assim, né? Mas eu me lembro que tinha lições muito interessantes, né? Uma das lições que me marcou muito é uma canção que diz assim, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? E uma das lições de comunicação e expressão trazia essa música. E eu tenho essa música na minha cabeça até hoje como uma lembrança dos livros didáticos daquela época, que vinha essa música no livro de comunicação e expressão, e a gente cantava a música na sala de aula, depois interpretava o texto e respondia as perguntas. Depois nós éramos estimulados a escrever um texto dentro das nossas capacidades, com base nas impressões que nós tivemos daquele texto. Então esse de modo particular me marcou muito. Principalmente depois quando eu vi na voz de Paulo Diniz. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu chorei, porque eu me lembrei da minha infância e a forma como Paulo Diniz interpreta. Continuei no Cenecista, eu fiz o Cenecista até a 8ª série, né? E lá, depois de Lourdes, eu tive alguns professores que me marcaram muito, que são as disciplinas. Eu achava aquilo fantástico. Tive francês, professora Isabel, né? A professora Isabel era professora de francês, professor de inglês era o professor Emerson Carvalho, jornalista, que depois vai ser meu confrade da Academia Lagartense de Letras. Tive também o professor Anselmo Vital, que era professor de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, OSPB. Professor de Matemática, Oswaldo Andrade. Professora de Artes e algum tempo também de Geografia, que foi a professora Luzia Vasconcelos, que me chamava de flor de maracujá roxa, né? Me tinha um bem muito grande. Professora Cândida Angélica, professora de História, né? Foi a minha primeira professora de História. Tinha a professora de Religião, professora Luzia Pires, né? Enfim, e outros que
que a memória não me permite agora relembrar. Lembro, né? Além de Fabiano Rabelo Machado, tinha Márcia. Eu convivia mais com as meninas, né? Então, Rosemary, que a gente chamava de Rosemary, Joseane e Márcia. Né? Tinha Thelma também. Thelma era uma menina muito linda, os colegas todos admiravam, porque ela tinha um aspecto indígena, né? Tinha um cabelo comprido. Né? Thelma era o xodó dos meninos e das meninas. Né? Era uma época muito boa. Mas, por incrível que pareça, como eu disse, eu tinha mais... Isso foi até o ensino médio. Eu tinha mais amizades, eu tinha mais coleguinhas meninas do que coleguinhas meninos. Infelizmente não, né? O tempo nos afastou, até porque eu segui caminhos diferentes deles. Né? Eu fui fazer ensino superior, Fabiano também foi fazer, mas Fabiano primeiro fez escola técnica, para depois fazer exatas. Então, naturalmente que a gente se separou. Hoje eu vejo eles na rua, lá em Lagarto, os cumprimento, mas não conseguimos manter uma amizade, né? Ficou ali mesmo até a 8ª série. O professor que mais marcou o meu período de 5ª a 8ª série foi Luzia Vasconcelos, que é viva, professora de artes, mas em alguns momentos chegou a ser professora de geografia e também professora de história. Eu amava as aulas dela, a paciência dela, a criatividade dela. Outro dia nós nos encontramos na Santa Missa e foi uma festa. Ela é baixinha, depois foi ser minha colega. Então foi a professora que mais me marcou. Né? Eu amava meus professores, amava, tenho boas recordações, mas ela eu destaco de modo especial.